Oi, oi, gente! Mais um episódio do Casa Valora e hoje está especial porque a gente vai receber o Gustavo Berlanda, que vai falar conosco sobre um tema super pertinente que todas as empresas que crescem passam por isso, que é a dor do crescimento, não é mesmo? Tomara que nós passamos por essa dor, né, Gustavo? Perfeito, é a melhor dor que todo empresário quer Que passar, todo né? empresário quer passar. Desde já, eu te agradeço pela tua disponibilidade, por vir bater esse papo conosco. É para ser um papo leve, descontraído e de prática, né? Não de teoria. A gente que é empresário, a gente que é líder, sabe aquilo que funciona e aquilo que não funciona para os nossos negócios. Então a intenção aqui é que tu compartilhe conosco um pouquinho daquilo que tu sabe, da tua trajetória. Perfeito. E eu já passo a palavra para ti, meu amigo. Te apresenta e me conta um pouquinho quem é o Gustavo e o que o Gustavo faz. Perfeito. Bom, primeiramente é um privilégio estar falando com vocês aqui. Obrigada. Para toda a audiência aí também, dizer que é uma honra estar podendo compartilhar um pouco da nossa trajetória, da nossa empresa, dos desafios que a gente passou, né? Representando aqui também o nosso grupo, que é o Grupo Rumon. E aí já entrando um pouco da nossa jornada empreendedora, sou filho de pais empreendedores também, que começaram jovens, desde lá do nosso interior do Mato Grosso, uma cidade de 10 mil habitantes, quando eles começaram a expandir a mente, né, e mudar de cidade, começar a montar negócio. A gente começou em Cuiabá em 2001, quando a J-Drell Sistemas começou, e ali a gente começou com um cliente na nossa primeira cidade lá, cidade com 10 mil habitantes, tinha 2 contadores, um era cliente nosso, 50% do mercado já era nosso, a gente já dominava. O axé estava bombando. Estava bombando, aí a gente foi para a capital, e ali começou a jornada, né? Começou pela J-Drell Sistemas. E isso já foram aí 25 anos. Né? Conta pra gente o que é a JL Sistemas. A J-Drell, ela é uma representante da Thomson Reuters, ela representa um sistema contábil, todo contador precisa de um software contábil, Certo. E a gente revende esse sistema, presta atendimento, pós-venda, suporte, tem uma equipe lá fantástica, com mais de 80 pessoas envolvidas diariamente, mais de 20 mil suportes resolvidos por mês, é uma demanda gigante aí para os contadores, e a gente atua na região fechada, em Mato Grosso, Espírito Santo, Amazonas e Roraima. Ou seja, nessa região, só a J-Drell representa a Thomson Reuters. Entendi. Que hoje Vocês têm a licença deles para operar nessas regiões. Perfeito. E aí já são 3.400 contadores na base, então aí já tem uma carteira gigante. Só em Mato Grosso, mais de 80% do market share são nossos clientes. Então a gente já tem essa predominância ali no estado e com um suporte e satisfação aí mais de 99%. Então começou com a J-Drell. E em 2016, 2017, né, como todo bom empreendedor, não sossega com um negócio só. Inventa mais e mais e mais moda. Precisa, né, aquela famosa frase, né, não pode colocar os ovos numa cesta só, né? Boa. E aí a gente começou a expandir a mente com uma viagem para Santa Catarina, inclusive, uma viagem de férias ali, enfim, a passeio. E a gente também viu aqui com o nosso polo tecnológico aqui da região, que é fantástico, né? Os incentivos e tudo mais. E aí a gente trabalha com tecnologia há mais de 25 anos, ali era em torno de 19, 20 anos, a gente começou a pensar em expandir e desenvolver novos negócios. E aí surgiu uma solução chamada Conversor dentro da J-Drell, como uma spin-off mesmo, começamos ali a atender alguns clientes nossos ali na época, lá em 2018, 2019, numa versão MVP horrível, né? Como todo bom MVP precisa ser. Começamos ali testando, validando. Que a gente erre no MVP. Exatamente, é o momento ideal para a gente errar. E aí foi nessa mentalidade. E em 2020 foi quando a gente decidiu se mudar de Cuiabá para Santa Catarina. Hoje a gente está em São José e fundamos também a Five Labs nesse processo. Em 2022 foi para o ar, né? O conversor oficial, depois de um tempo de validação bem grande. O que seria esse conversor? Ele é um produto da Five Labs, é isso? Isso, ele nasceu na J-Drell para atender a dor do mercado contábil. Tá. E levamos essa empresa para debaixo da Five Labs, porque a J-Drell é uma representante da Thomson. Sim. Então ali a gente focou a representação das 20 soluções, mais de 20 soluções da Thomson Reuters. Então o conversor nada mais é do que o sistema que você falou que o contador usa, é isso? Exatamente. O contador tem um core, que é o sistema principal dele para fazer a contabilidade, né? Contabilidade, toda a parte tributária, toda a parte de folha de pagamento. E esse é o core. O conversor, ele é um complemento desse core.
né? Os contadores eles recebem muitos arquivos dos seus clientes, arquivos de movimentação financeira, extratos bancários, PDFs, OFX, várias versões e Sim, extensões sim, de cada sim. arquivo. O conversor ele faz toda essa parametrização uma única vez e o arquivo todo mês ele começa a ser importado de forma automática. Ele não precisa ficar lançando manual. Então, às vezes, um trabalho que era de 5 dias, agora começa a ser em minutos, talvez 1, 2 minutos. Tem Então, essa é a inteligência proposta. artificial aí por trás? Já temos também Vocês inteligência. estão usando muito? Não tem Já. como não usar, né? Não tem como. Já estamos no hype da IA, né? Então é uma coisa que a gente já implantou, inclusive, e já estamos comercializando essa versão também. E já tem sido muito, muito interessante os resultados que a gente tem tido. Que legal. Eu li aqui na fichinha, e o Afonso, o nosso comercial, também me falou, da Remunera AI. É isso? A Remunera AI é uma empresa da Five Labs ou é um produto da Five Labs? Exatamente. Ela é um produto da Five Labs. Nessa jornada de empreendedorismo, né, como eu comentei, a gente também tem na outra empresa mais de 40 vendedores ativos, vendendo software. E comissão de software é uma coisa que gera muita recorrência e muito trabalho manual, porque às vezes é 20% de 6 parcelas. Se a gente tem um volume de 100 vendas, já virou ali 100 vezes 100 vezes 6 parcelas, já dá 600 lançamentos. E se todo mês a gente vai vendendo, isso vai acumulando. Já tem 3, 4 mil controles a serem feitos. Era uma dor gigantesca no nosso grupo. Então a gente... É uma dor nossa também. Acredito que é a dor de muitas empresas. Fazer a política comercial de remuneração e depois o financeiro fazer a gestão disso, o pagamento disso, o controle disso, a auditoria. Esse sistema faz tudo isso? Exatamente. Ele nasceu justamente entre o financeiro e a área comercial, a área de vendas. Sem venda não tem financeiro, né? E sem financeiro a empresa não sobrevive também. Com certeza, óbvio. Porque tem que ter a gestão ali. Então ele nasce entre essas duas áreas para fazer a integração do CRM, do ERP, dos recebimentos, tudo de forma automática para calcular as comissões do time comercial. Então, tu vai poder nos dar dicas aqui sobre como montar o melhor perfil e composição salarial e variável, não? Com Tem certeza. como? Porque certeza. Eu percebo que isso é uma dor muito grande. Aqui na Valora, por exemplo, a gente tem 15 produtos e a gente trabalha com 25 operadoras. Para a gente é muito difícil mapear qual é a melhor forma de remuneração, mas a gente é muito atento em colocar em prática uma remuneração atrativa para o nosso comercial. Eu sou hoje uma das líderes principais aqui da Valora e eu levanto uma bandeira que profissional bom, talento bom, é aquele talento que precisa ganhar bem. Perfeito. E infelizmente a gente percebe um pensamento medíocre de muitos líderes que olham para aquele talento e, ok, tu tens que me dar tudo, mas eu não te dou nada, ou te dou o pouco que eu tenho. Né? Aqui a gente tenta ser bastante recíproco e bilateral nas nossas relações. Então, fazer uma composição salarial atrativa de fixo, variável, campanhas, talvez um PPR, benefícios corporativos, que é aqui o que a gente sabe fazer, né? E leva isso para o mercado. Isso faz com que aquele talento ele seja reconhecido também pelo financeiro. Eu sei que não é só isso, né? Para atrair, engajar um bom talento, mas a composição salarial fala muito alta. Então compartilha com a gente, Gustavo, eu também posso compartilhar um pouco aqui para que a galera lá de casa, né? Entenda como que a gente faz, mas compartilha com você o que você faz e o que é importante para que realmente o time entenda, não, eu estou sendo reconhecido financeiramente. Perfeito. Bom, eu começaria pela cultura, né, que eu acho que é o que é mais importante. A nossa empresa, a gente viveu um período de construção e conforme a gente vai vivendo ano após ano, a gente vai amadurecendo também como empreendedores. E a gente viu de uma maneira muito simples, o que faz uma empresa crescer são as vendas. Ponto. Então isso é uma questão cultural na nossa empresa. O vendedor é o rei e a empresa toda trabalha em prol do time comercial. 100%. Até o financeiro... Se você não vende, você ajuda quem vende. Perfeito. É isso. Exato. Se você não está lá no campo de batalha, prospectando, vendendo, que a gente sabe que é muito difícil, levando não, rejeição todo o tempo, você tem que ajudar a facilitar a vida daquelas pessoas que estão lá. Claro, né? Todos os setores são importantes e a gente depende. Mas o que traz a receita, que é que no fim, lá na linha final, paga as contas, é o time comercial.
E uma máxima assim que a gente aprendeu a trabalhar é que o incentivo determina o comportamento. Ponto. Então, assim... Eu gosto dessa frase aqui também, incentivos modelam comportamento. Perfeito. É a frase que a gente usou e tem usado cada vez mais na nossa equipe. Por isso, desde 2013, a gente começou um processo com uma consultoria especializada em remuneração variável e a gente começou a implantar isso. Começamos com o PPR, uma vez ao ano. Uma vez ao ano o pessoal reclamava que demorava demais para pagar só o bônus anual. E a gente foi mudando. Em 2017 saiu uma lei nova que permitia fazer isso por trimestre, dependendo da situação até mensalmente, um bônus, aí a gente também mudou para o trimestre. Até porque a pessoa também consegue ver o resultado de uma forma mais rápida, né? Não fica esperando um ano todo para poder receber. Mas o ideal, que eu acredito, né, o que a gente pratica, é a gente trabalhar sempre essa cultura, trimestre, semestre e, se possível, também anual. Né? E ter vários gatilhos ali de metas, atingimentos, resultado, para que todo mundo trabalhe em prol do mesmo objetivo. Aqui na Valora, o nosso time comercial, ele recebe mensal, trimestral e anual. Perfeito. Eu digo que são combustíveis diferentes. Boa. Então, o mensal é como bateu a meta, recebeu. O trimestral, fez, executou, recebeu. O trimestral está condicionado a uma meta. Ele só recebe esse trimestral se ele alcançar X% daquela meta. Perfeito. E o anual é como se fosse o bônus, como se fosse o PPR. Que até há pouco tempo a gente não tinha uma métrica para cada indivíduo. A gente tinha apenas uma métrica corporativa, que era atingir um percentual do EBITDA. Se a empresa fosse bem, todos receberiam, vamos supor, um 13º, um 14º. Né? Perfeito. Depois eu comecei a pensar nessa frase que tu acabou de falar, que incentivos modelam comportamento. E eu pensei o seguinte, se a gente está condicionando um bônus, a empresa vai bem, mas o que aquele indivíduo também contribuiu? Então a gente criou métricas para cada indivíduo, para que ele alcançasse e também conseguisse alcançar, dependendo do percentual ali do PPR, condicionado àquilo que ele executou, as metas dele. Perfeito. Né? E o mais legal também é que a gente conseguiu trazer duas métricas. Uma técnica, que tem total a ver com aquilo que ele entrega no dia a dia, com a função, com o cargo dele. E outra, uma habilidade comportamental, algo que ele tem que se desenvolver. E aí eu trago a questão da cultura que tu acabou de falar. A gente fala de cultura, mas se eu quero que meu time se desenvolva, eu tenho que trazer algum indicador que ele veja, eu tenho que me desenvolver. Perfeito. E foi isso que a gente encontrou aqui, trazer um indicador de desenvolvimento para ele que ele ganhe o bônus anual também. Não é só a empresa atingir o EBITDA, não, eu também tenho que fazer a minha parte. Perfeito. Então... E isso é uma coisa que aconteceu também lá no começo. A gente também tinha metas muito corporativas, que a gente fala, né, da organização. Aí o profissional também comentava, mas eu me esforcei, às vezes o outro não se esforça na mesma medida. Exato. Né? E tudo isso cai naquela questão da meritocracia, né? Que eu acredito que é a melhor filosofia para trabalhar no meio corporativo. Então, sempre é bom a gente equilibrar. E às vezes a gente usava uns 70% de metas corporativas, 30% de metas individuais, ou 50-50, dependendo do setor. Então, depende também um pouco do departamento e um pouco também da filosofia da empresa. Então, Exato. Se a gente quer mais trabalho em equipe, bota metas mais de equipe e da organização. Se a gente quer um trabalho mais individual, uma competição mais elevada, trabalhamos metas mais individuais. Então, vai depender também da estratégia. Né? E na remunera, vocês têm só o sistema que ajuda a controlar e executar essa remuneração? Ou, por exemplo, uma empresa que precisa colocar em prática todo esse escopo do que a gente está falando aqui? A gente já faz na nossa empresa, mas existem pessoas que têm muita dificuldade de colocar isso no papel. Vocês ajudam com isso, com um olhar de assessoria? Sim, a Remunera aí nasceu para times comerciais. Times Remunera aí, eu achava que era Remunera AI. Também, a gente fala das duas formas, tanto na onda da IA, para falar AI, quanto também Remunera aí no sentido de me remunera aí, né, da comissão. Nossa, então quando eu vi o A e o E, na minha cabeça era AI. Então, os dois estão certos, na verdade, né? Aí foi justamente assim que a gente pensou no branding ali, de posicionamento, porque a gente também tem uma proposta muito grande de levar a inteligência artificial ali, porque hoje ela dá para fornecer muitos insights para a ponta, principalmente, para o vendedor, né? Para o vendedor receber quanto ele já tem de comissão, se ele vender mais tal produto, daqui a pouco tem um aplicativo aqui que ele consegue estar olhando a projeção do quanto ele tem para receber. Vou até te dar uma ideia, daqui a pouco tu coloca um crédito de antecipação
de remuneração, Já, já dá para ganhar outro. já vira aí uma fintech. Já. Olha, hoje é assim, tu tens um ecossistema. Tu falou aí de uns 3 negócios que vocês têm. Isso é um Sim. ecossistema. E hoje, cada vez mais, eu enxergo que uma coisa está ligada à outra. Né? Então, isso não deixa de ser mais um produto para te comercializar e ganhar dinheiro, né? E o foco nosso é para times que vendem. Não é para time do departamento comercial. É para times que vendem. Então, a gente está ali dentro de um setor de serviço, de uma área de suporte, eu posso ter um time que vende. Isso acontece uma das nossas empresas. A gente tem lá 3, 4 pessoas que entregam serviços agregados ali para a nossa base de clientes, já são mais de 3.400 clientes, e eles também são comissionados pelo serviço entregue. Aí, no caso deles, a gente fez um sistema que deu muito certo. E a gente tem replicado, e entra naquilo que tu perguntou também, se a gente pode ajudar nesse sentido. Isso. Como a gente faz no papel consultivo. Exatamente. Então, ali a gente fez algo que deu muito certo. Como é uma equipe que entrega serviço, e a competição poderia gerar problemas para os nossos clientes. Porque todo mundo ia querer abraçar o maior número de serviços, às vezes se sobrecarregar e atrasar entregas, para poder ganhar uma comissão maior. Então, o que a gente fez? A gente criou uma comissão para todo mundo junto e eles dividem de acordo com o valor montante do final. Divide entre os 3 o mesmo valor de comissão. Eles se ajudam, entregam mais, um passa para o outro quando um está mais sobrecarregado, o outro já faz questão de resolver rápido, porque aumenta a comissão de todo mundo. Então, por isso que eu falo, vai depender muito da estratégia da empresa, cultura da empresa e a necessidade de resultados que a gente quer gerar. Cara, que massa. Então, isso foi Olha, eu tenho certeza que esse teu produto ele vai ter muito sucesso no mercado. É uma dor. Não só de auditar, né, como Perfeito. a gente já falou, mas de construir. Com certeza. E agora, isso não está nem no roteiro, mas agora eu fiquei curiosa. Vocês cobram, por exemplo, a empresa que ela quer esse papel mais consultivo, vocês cobram por isso ou não? Já está embutido no sistema de vocês? A gente tem um modelo como é uma plataforma de remuneração variável para time de vendas, a gente tem se posicionado num modelo não como produto de prateleira. É um escopo fechado. Não é commodity. Aqui. Exato. Na verdade, a gente tem o motor, que é o mais complexo de se fazer, a gente entende a necessidade da organização e a gente consegue fazer proposta em 3 camadas. Tem a licença da ferramenta, que é um valor por número de comissionados. Temos também esse papel de implantação, treinamento, consultoria e serviços agregados ali para ajudar a empresa também a como fazer esse processo. E temos também horas de desenvolvimento quando a gente se depara com uma empresa que fala assim, isso aqui é o meu segredo industrial, isso aqui é só eu que faço. Eu quero que vocês façam dessa forma. Sim. Então a gente também consegue atender essa camada um pouco mais personalizada. Certo? Então a gente pensou num modelo assim. Entendi. Não, é totalmente personalizável. Perfeito. A dor da empresa, vocês vão lá e sanam. E Gustavo, como é que tu vê a gestão comercial evoluindo nos próximos anos? Porque cada vez mais a gente enxerga uma falta de mão de obra no mercado. Certo. E tanto a mão de obra da base da pirâmide, quanto também de senioridade, Perfeito. Do nível tático, do nível estratégico, ou até no nível tático das diferentes camadas, júnior, pleno e sênior. O bom profissional, ele já está empregado. Perfeito. Né? Ele já está trabalhando. E como é que tu enxerga esse apagão de mão de obra e a gestão comercial no futuro? E isso também até envolvendo inteligência artificial também. Certo. Bom, eu tenho 2 coisas. Existe a parte da tecnologia que vai vir para acelerar o conhecimento, a gestão dele, o desenvolvimento de profissionais. E tem também uma outra cultura que a gente mudou. Há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, nossos líderes reclamavam de mão de obra, principalmente líderes comerciais. Nossa, é muito difícil. E quando a gente perde um vendedor, um turnover, quando alguém sai, o custo financeiro para a empresa é muito maior, porque aquela pessoa que saiu deixa de vender, até entrar uma nova. Até realocar outra pessoa. Perfeito. Então, o que a gente entendeu? Era um problema nosso de mentalidade. A gente estava pensando da forma errada. Qual foi a virada de chave? A gente participava de um grupo de mentoria com o Flávio Augusto, né, que é um grande mentor de vendas ali, e ele falou algo que mudou a nossa maneira de pensar também. Foi algo muito simples. Profissional bom, você forma. E acabou.
Então, desde daquela frase, a gente começou a instituir essa cultura nos nossos líderes. O profissional que você quer hoje, você tem que ter contratado há 1, 2 anos atrás e ter formado ele. Não adianta você querer achar pronto, porque os bons já estão empregados e já estão sendo muito bem remunerados. Então, essa é a máxima. Tu entra numa guerra daí de preço. Se eu quiser alguém do mercado, eu vou ter que entrar numa guerra de preço. Exato. E ok, tudo bem, faz parte do jogo, né? Também, né? Porque às vezes eu entendo esse teu olhar, mas eu vou te dar um exemplo. A Valora, ela tem 10 anos. Lá no começo da Valora, nós optávamos em contratar profissionais mais júnior e formar esse profissional. Até porque nós não tínhamos budget para trazer o profissional sênior. Perfeito. Hoje, eu já prefiro trazer o profissional sênior, ou pleno, enfim. Mas um profissional que já está mais alocado, é um profissional com mais conhecimento. Por quê? Claro. Porque para mim também despende energia, tempo, e isso também é custo para eu formar essa pessoa, né? Sim. Então não existe certo e não existe errado. Eu acho que existe aquilo que faz sentido para cada empresa e aquilo que ela está disposta a fazer. Exato. E claro que se a gente for pensar em quesito de senioridade, para nós sempre vai ser melhor trazer um profissional já sênior de mercado, porque a gente querendo não está comprando tempo. Está comprando tempo. Perfeito. Isso. Só que a gente já tem se deparado, tempo, né? E conhecimento, né, Gustavo? Exato. E aí eu tenho se deparado com muitos empresários também reclamando de mão de obra. Então, existe uma escassez no mercado. É nítido para todos os segmentos. Exato. Todos os empreendedores que eu conversei na última semana falaram a mesma coisa. Eu não consigo encontrar bons talentos. E é incrível, né? Parece que o nosso Brasil vive esse paradoxo, né? Parece que não tem muita gente desempregada ao mesmo tempo, mas também tem muita oferta que não está conseguindo encontrar o perfil adequado. Uhum. Então, assim, a gente vê aqui um paradoxo social, sim, né? Quase aqui no nosso meio. Sim. Mas eu acho que eu não acho, né? Eu acredito que é por falta dessa qualificação. As pessoas não querem estudar, não querem se desenvolver, aí entra a questão do accountability, né? A autorresponsabilidade dela ali com a sua carreira. Então aí existe uma questão também educacional, de formação de base, desde lá do início, ensino fundamental. A gente sabe que a gente está num colapso de educação no Brasil também, verdade, né? Está vivendo uma transformação gigante. Isso dá um medo, né? Porque parece que vai ficar cada vez mais difícil. E eu acredito que também está nascendo ao mesmo tempo, né? Iniciativas privadas boas de educação. Né? E também estão tentando, de alguma forma, oferecer um produto, serviço diferente para formar talentos. Enfim, então, todos os empresários que eu conversei recentemente reclamaram do mesmo ponto. O que é o fato? O fato é que tem uma escassez. Existe uma escassez. E vai ter duas formas de pensar. É preferível trazer uma mão de obra mais sênior, mas é igual tu falou, né? Precisa de mais budget, precisa de mais financeiro, investimento e também a formação. Eu acredito num modelo... Lá na empresa a gente trabalha aí uns 70-30. 30% a gente pode trazer uma mão de obra de fora, mais sênior, mas a gente precisa formar pelo menos uns 70%, até das nossas lideranças. Esse formar, quando tu me diz, a tua turma é uma turma mais tecnológica, ou não? Isso. Ou tô errada? Uma turma mais tech. Isso, a gente está no mercado de tecnologia, então a mão de obra precisa. É isso que tu contou. Cara, e é uma turma difícil. Que hoje ganha em dólar e às vezes ela tá aqui, mas tá trabalhando lá para a Europa. Às vezes a gente corre o risco de formar para o mercado, né? Exato. Não, mas isso todos nós corremos o risco, mas principalmente vocês. Sim. E aonde que vocês buscam essa turma? Em faculdades, pessoas que são recém-formadas? Qual é a forma de recrutar? Hoje a gente tem um RH interno bem robusto, com um banco de talentos já gigante, né? E várias ferramentas ali, tanto tecnologia quanto canais, para buscar o talento e também a modalidade de hunting agora também. Se você for olhar... A modalidade de hunting é ir atrás daquele profissional que já está alocado. Exato. Isso, né? Se for olhar, o RH já está quase um comercial, né? Na verdade, deveria ser um comercial. Ele está cada vez mais estratégico. Ele está vendendo a nossa empresa para as pessoas, né? Eu costumo dizer que uma contratação não é a pessoa me convencendo a contratar ela. Eu tenho que convencer ela que a minha empresa é o melhor lugar para ela. Então, é uma venda. Então, a gente vai usando essas metodologias. Em Mato Grosso, como a gente já tem uma sede lá, uma empresa já mais consolidada no mercado, a gente já tem até profissionais nossos que a gente
tem grade curricular em algumas faculdades, então já forma a pessoa no mercado de contabilidade no sistema domínio, então às vezes consegue ali um talento ou outro, né, que já começa ali lá na faculdade esse processo Que legal, de que legal. recrutamento. Esse conceito que tu falou que o RH, ele tem que ser um RH que tem que vender a imagem da empresa, isso é o RH, é toda a empresa e o marketing também, né? Perfeito. Porque tem que estar ali fazendo o conceito de employer brand para que quem vê de fora, olha para aquela empresa e diga assim, cara, que empresa massa. Isso aqui na Valor acontece demais, tá? Eu canso de receber mensagens na minha rede social privada, no meu Instagram e no meu LinkedIn. Eu sonho em trabalhar aí, eu queria trabalhar aí. Por quê? Porque a gente acaba compartilhando as coisas que estão aqui acontecendo. Nessa semana, na segunda-feira, eu fiz uma reunião com um profissional lá de Belo Horizonte. Na verdade, ele é um corretor de seguros. Legal. E aí ele procurou a Valora porque ele tinha a intenção de vender benefícios também na carteira dele, para fomentar ainda mais negócios. E aí eu fiquei muito perplexa, porque ele é lá de Belo Horizonte, e ele falou o seguinte: Indianara, aconteceu duas coisas que me chamou a atenção para vocês. A primeira foi que nós fomos num cliente aqui de Belo Horizonte, do meu lado, para vender seguro, e aí nós falamos do Vale Alimentação e Refeição e o cliente falou o seguinte: olha, Vale Alimentação e Refeição, eu já vou te dizer uma coisa, o pessoal da Valora tá aqui, nem mexe com essa turma é boa demais, não quero mexer nisso. Então já me chamou a atenção, ele tá dizendo, né, ele tá contando que uma empresa daqui de Santa Catarina estava lá em Belo Horizonte. E a outra coisa que ele citou foi: eu tô o tempo todo olhando o que vocês fazem nas redes sociais. Eu sou fã de vocês fazem muitas coisas legais. Então, de novo, né, eu costumo falar sempre isso, a gente é muito vitrine em tudo aquilo que a gente faz, sempre tem alguém olhando. E eu digo que às vezes a gente nem é tanto, né, Gustavo? A gente nem é tanto, mas a gente está ali se mostrando, se movimentando e fazendo acontecer. Então, o quão é importante a imagem que a empresa leva para fora, né, para que de fato quem está fora olhe e fala: cara, que empresa massa, eu quero fazer parte desse projeto, eu me sinto pertencente disso, não é mesmo? Perfeito. Com certeza. E até uma das coisas falando disso, né? Tanto dessa propaganda que a gente faz, né, nas redes sociais ali, vendendo a nossa empresa, tanto para clientes, fornecedores, parceiros e até possíveis profissionais, que na verdade o profissional é o nosso primeiro cliente, né? Se ele não comprar a ideia da empresa, Verdade. ele não vai conseguir vender para o nosso cliente. Então a gente tem que vender primeiro para ele. Sim, ele é o cliente sim, mais importante, sim, número 1 na sim. nossa visão, né? Sabe o que tu me gerou uma curiosidade? Tu traz essa turma e tu tem que treinar e formar essa turma. Então, provavelmente, vocês devem ter um plano de cargos e salários para mostrar para eles o nível. Olha, você está nesse nível aqui, tu pode chegar até aqui. Essa é uma pergunta, mas se vocês realmente têm, vocês colocam tal, para chegar até esse nível de salário, tu precisa ter essa formação, tu precisa ter essa aptidão, essa habilidade, vocês condicionam a isso? Sim, recentemente na Five, por ser uma empresa mais nova, a gente estruturou e já lançou em algumas áreas. Aí vai ter uma outra área que a gente deu prioridade ou menos foco, né? Mas a gente já tem os planos ali. Na outra empresa também do grupo, que já tem mais tempo, a gente já tem isso já bem mais estruturado. Sim. Né? E aí a gente trabalha, até puxando sardinha para o nosso lado aqui, né? Tanto de benefício como remuneração variável. Uma forma de reter bons talentos, né, e não perder para o mercado é você pensar no plano de remuneração. É ter um plano de remuneração e não uma remuneração. Né? Eu acho que o que muitos empresários fazem é isso. Né? Focam na remuneração. Qual é a sua remuneração? É tantos e é isso aí. Mas isso aqui não é não estático, tem um né? plano de remuneração. Sim. E o plano de remuneração, para mim, entra em 3 pilares. Né? O salário fixo, o salário variável, que é a remuneração variável, seja por comissões, prêmios, bonificações e benefícios. Né? Então, para mim, o fixo, variável e benefício. Na nossa empresa, a gente trabalha a cultura de benefícios, onde o profissional pode escolher quais benefícios ele tem. Ele tem um programa de pontuação que agrega... Falamos sobre isso ontem. Ontem a gente estava com uma turma aqui com alguns RHs que eram nossos clientes. E eu falei sobre isso, que eu vi em São Paulo uma empresa que me disse que tinha essa questão de pontos. Fala mais sobre isso. Essa questão é muito boa. Para mim, é a melhor forma de trazer benefícios para o profissional. Você tem um sistema de pontos, por exemplo, cada ponto
vai equivale a R$2 e conforme vai tendo as atualizações no ano, a gente vai fazendo também as correções desses pontos. Hoje, a cada ponto na nossa empresa corresponde, acho que a R$2,02. Então, se o profissional ganha 1.000 pontos, ele tem R$2.000,20 para escolher benefícios. E aí ele escolhe aquilo que faz sentido para ele. Que faz sentido para ele, exato. Muito massa. E aí entra um leque de benefícios, né? E aí isso é uma forma também de remunerar. Então a pessoa também ter o controle sobre aquilo que é melhor para ele. Isso também já dá um outro diferencial na hora de fazer essa remuneração. E planos de cargos e salários, para mim, faz parte desse plano de remuneração. É o como eu vou fazer o aumento do fixo, ou o aumento do variável, ou o aumento dos benefícios. Para mim, o plano de cargos e salários é a base para eu poder mexer nesses 3 pilares, né? Seja aumentando, bonificando mais, enfim. Perfeito. Os benefícios hoje, vocês dão igualmente o mesmo ponto ou por camada de... Por camada. Por camada. Isso. Então, o estagiário começa, sei lá, com 500, aí vai subindo para 600, legal, chega a 1.000, 1.500. Tu usa estrategicamente, inclusive, para o plano de cargos e salários, provavelmente. Exatamente. Então, mudando de nível, os teus pontos aumentam. Exatamente. Conforme a pessoa vai evoluindo, sendo promovido, a pontuação aumenta também. Exato. E ela tem mais liberdade e mais opções de benefício ainda, conforme ela vai subindo ali. Então, isso também cria mais um incentivo. É o que a gente sempre fala. Fixo, variável e benefícios. Sempre trabalha as 3 alavancas de remuneração, né? Tudo conforme o que... Isso é muito legal que tu trouxe. Ontem a gente estava com o pessoal aqui e eu fiz essa pergunta e eles disseram, não, todo mundo ganha o mesmo benefício. Tá, ok. Tem que ver como é que é a cultura da empresa. Sim. Mas quando a gente pensa numa cultura de meritocracia, aí eu trago a frase, não trate os diferentes como iguais, né? Porque se um estagiário ele tem uma entrega, um analista tem uma entrega, um gerente tem uma entrega, não quer dizer que uma é menos importante do que a outra, mas quanto mais complexo é a entrega, mais melhor tem que ser o salário, melhor tem que ser o benefício. Eu gosto muito disso, é o meu olhar, né? Isso, é uma questão cultural. Eu já vi também empresas que é tudo igual, mas aí existe um ponto que é a empatia, que é um dos valores que a gente preza muito. Em cada profissional existe uma fase de vida. Então, um profissional que está começando, com 18 anos, faculdade, ele não tem as mesmas responsabilidades que um pai de família. Então, assim, para ele, os benefícios que fazem sentido para ele naquele momento são esse e aquele. Claro. Para o pai, que já está crescendo, evoluindo, tem outros benefícios que para ele vai fazer mais sentido do que um profissional mais jovem. Então, isso é uma forma que a gente também consegue conectar as gerações, que hoje são múltiplas gerações. E também, quando é tudo fixo, o mesmo benefício, eu pago um plano de saúde para todo mundo. A pessoa que tem mais filhos está ganhando mais do que o que tem menos filhos. E não faz sentido, porque se a gente está trabalhando meritocracia, eu não estou falando de tempo de casa, eu não estou falando do quantas pessoas tem na família, não que isso não importe, mas sim. É por mérito, é por valor gerado. Então eu posso ter um profissional de 20 anos solteiro que gera muito mais valor para a empresa do que um outro profissional que já tem família, enfim. Né? Então, assim, essa parte de programas de benefícios flexíveis, que é o que a gente chama internamente, é algo que é um diferencial nosso também na remuneração. Eu vou te dizer que de tudo que tu me falou, o que eu mais gostei foi disso, porque reforçou aquilo que eu já ouvi e vi nesses últimos tempos, e eu acho até que a gente tem que falar mais sobre isso, os líderes, os RHs ficarem mais atentos, que é de fato não condicionar todos os benefícios numa caixa só, e tratar todo mundo como igual. Porque, de fato, tu falou uma coisa muito importante. Às vezes a galera mais jovem, a galera mais tech, que também é solteira, ela quer um benefício, sei lá, na área de saúde ou na saúde física, ela quer um Wellhub, por exemplo. Né? O outro que já é casado, tem família, ele prefere um plano de saúde, porque ele precisa condicionar isso para dentro da casa. Perfeito. Então, essa questão da pontuação, que é tipo até uma gamificação, né? Sim. Da pontuação e de ele poder escolher aquilo que faz sentido com o momento de vida dele, é muito legal e traz muito esse olhar genuíno do líder para o liderado. Perfeito. Né? E o benefício, ele também vira, às vezes, até certos prêmios na empresa. Fazer campanhas comerciais, às vezes, se você for dar um bônus no fixo, se for CLT, você tem o dobro do custo. Exato. E o profissional fica com menos. Então, você vai ganhar um bônus de R$500, vai custar 1.000 para a empresa e ele vai receber 300. Então, já tem um BO no fixo. Se for benefício, ele vai receber os 500. Então, é uma vantagem também para o profissional
para a empresa, que não vai custar os 1.000. Que legal. E às vezes a empresa, ao invés de dar 500, poderia dar 800, porque não vai custar 1.000. Então é bom para toda a cadeia os benefícios. Então, assim, benefício flexível é algo que a gente instituiu lá atrás e funciona muito bem. Muito bem, assim. Meu Deus, Gustavo, assim, ó, deixa eu te falar, já passou meia hora. E a gente tá aqui falando e eu ficaria aqui horas e horas e horas falando. É muito bom conversar com vocês que entendem muito e ver várias visões de mundo, né? Não é porque, eu sou empresária, tu é empresário, cada um faz de um jeito. E a gente aprende um com o outro, isso é muito bacana, né? Muito bom, isso é muito importante. Vamos para os finalmente, então? Vamos falar sobre o quê? Sabe o que eu tô aqui pensando? A Nara disse que é para eu fazer uma pergunta aqui que eu não vou obedecer ela, tá? Eu vou fazer outra pergunta. Sabe por quê? Tu lidera pessoas. E para mim, a chave mestra de uma liderança é a comunicação. São os feedbacks. Né? É a clareza que nós líderes damos para os nossos liderados. Então eu queria que, para encerrar com chave de ouro, tu trouxesse o mecanismo que vocês utilizam dentro da empresa de vocês em relação à comunicação como um todo, seja o one-on-one, seja o feedback, como que é semanal, é mensal, como que vocês fazem? Perfeito. Isso para mim, né, faz parte da cultura da empresa, como sempre, né, e cultura ela é feito por 2 R's, na minha opinião, né, regras ou rituais. E na comunicação a gente precisa de rituais. Então, depende da empresa, que hoje são 4 empresas do grupo. Né? A empresa 1, que é a JDrell, é uma empresa que já tem todo um mecanismo de reuniões mensais, semanais, às vezes diárias, dependendo da área e do líder. Então, sempre só aquelas rapidinhas, só para passar a direção. Só para ver como é que tá, porque como é uma operação muito agressiva, a equipe de suporte, por exemplo, que recebe por dia, milhares de ligações, precisa estar com a comunicação muito mais afiada e assíncrona do que as outras áreas. Não que não deveria, mas todas as áreas precisam, mas precisam de mais rituais de encontros e conversas. E aí entra tecnologia, ritual, reunião, one-on-one. Aí tem equipes que fazem as dailies, tem equipes que se dividem em 3 vezes na semana, mensal, semanal. Então, na nossa cultura, a gente está passando até por essa transição de modelo de gestão agora, a gente está transicionando de um modelo de OKRs para um outro modelo também do grupo agora de gestão estratégica, que teremos reuniões semanais, reuniões mensais, baseado em metas, resultados, enfim. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. Essa organização de como que será estrategicamente, isso vem do CEO, isso vem do RH, essa ideia vem de quem colocar isso em prática? Perfeito. Hoje, o nosso grupo, que se chama Rumon, Negócio e Inovação, é um grupo que nasceu para dar rumo para as empresas, como diz o próprio nome. Então, hoje, a JDrell, a Five Labs, a Nero, que é uma outra empresa que a gente tem também, e a empresa que a gente faz o BPO financeiro, que é uma cafeteria, né, redes de cafeterias. Deixa eu descobrir umas coisas aqui, gente. Tem bastante coisa aqui. A gente tem esse grupo que que funciona nessa forma de dar essa direção para as empresas. Então, temos área de estratégia, área de TI, financeiro e contábil, marketing e RH. Então, é mais o presidente do grupo. Então, vem desse grupo, né, o modelo de gestão que vai ser estabelecido em cada empresa. Para todas as empresas. Exato. Então, nesse grupo eu tenho essa responsabilidade de novos negócios e inovação, por isso estou à frente da Five Labs, é a forma como a gente cria novos negócios. E a gente também tem um diretor de estratégia, tem toda uma equipe para construir isso para cada empresa. É a forma que a gente estruturou. A comunicação, na verdade, é o tempo todo, né? E tem que ser genuíno. O líder ele tem que estar ali atento ao liderado para entender o que precisa desenvolver, o que precisa lapidar. Mas eu gosto muito de padronizar a comunicação com one-on-one, com feedback, com o daily. Aqui na Valor a gente não faz o daily, mas lá na Grandacim nós fazemos, porque é um time de vendas de call center. Então, todo dia de manhã, os primeiros 15 minutos, é a gente falando, galera, ontem aconteceu tal coisa, hoje o direcionamento é para o banco XPTO, vamos lá, a meta é tal, e daí tem lá o ranking. Legal. Então, a gente faz o daily todos os dias na Grandacim. Aqui na Valora, todas as segundas-feiras, a gente faz o one-on-one, que a gente olha para a semana que passou, o que nós fizemos, as nossas ações, os nossos OKRs e direcionamos a semana que está por vir. Então, a gente sempre está ali. Isso é muito legal, porque se tu fez um combinado com o teu liderado e chegou na próxima semana ele não executou, por que não executou?
Quem falhou? Foi o líder? Foi o liderado? Teve ruído nessa comunicação? Então, a gente está sempre próximo. E uma coisa que a gente está implantando agora, nesse exato momento, que eu pedi para o meu RH fazer, e ele está muito à frente disso, que a gente deixou solto. Nós tínhamos no passado, e deixamos soltos por um momento, e estamos voltando agora, que é o feedback mesmo. Perfeito. Cara, eu sei que feedback é o tempo todo, né? Correção, Do flow, tudo. Mas eu digo que é o feedback estruturado. Porque assim, eu não sei se acontece contigo, mas comigo acontece muito. O dia a dia, ele te mata, né? Aqui, ó, quando tu vê, passou. E aí, eu tô aqui falando com ele sobre ação, sobre demanda, mas eu esqueço de olhar no olho e perguntar: Gustavo, e aí? Como é que tá? O que tu tá sentindo aqui dentro da Valora? Como é que tá o teu reconhecimento, teu líder? Como é que tá a tua capacitação, o teu desenvolvimento? Enfim, criar de fato alguns indicadores para que eu consiga extrair o que aquele profissional está sentindo. E aí eu ouço um profissional, eu ouço dois, eu ouço três, eu vou ter uma mensuração daquela área e às vezes até daquele líder, né? Eu também aqui sou CEO, então eu tenho 3 camadas de diretoria. Faz muito tempo que eu não pergunto lá para a camada de baixo se aquele líder está sendo ok. Perfeito. Então, a gente, nesse exato momento, está construindo um mapa de feedback estruturado, porque Legal. eu defendo muito isso, não é só o dia a dia, não é só o one-on-one, tá falando de tarefa, ação, mas tá, e o coração, e o coração do outro ali, o que ele está sentindo, né? Perfeito. Isso é muito real, porque a gente também já viveu vários ciclos. E a gente às vezes vai para a tecnologia, a gente acha que colocar uma tecnologia de feedback vai fazer todo mundo fazer feedback, e a galera não faz. Eu posso ter tecnologia, mas se eu não, né? O negócio é a cultura. É a cultura. É o que a gente vai falar no dia a dia ali. E a cultura que fica é bem essa que você falou. Eu faço todo dia o feedback. Já faço na operação, já falo dos resultados, já falo das métricas, mas não, que não é feedback. Né? Para perguntar e se preocupar com a pessoa, o indivíduo, né, que está ali, que se preocupa com a parte profissional, mas também tem toda a outra área dele que afeta, às vezes, a profissional. Exato. Que a gente não está ouvindo. Então, essa questão, a gente desenvolveu internamente uma tecnologia específica que a gente também estava nessa mesma dor que você falou, desenvolvemos internamente, subimos para os nossos painéis para mensurar e a gente tem em tempo real agora quantos feedbacks cada líder fez. Aí a gente cobra, fulano não tem nenhum. Aí a gente chega no líder, o líder fala, eu esqueci de registrar. Aí a gente está fazendo igual a área comercial, né? Se não está no CRM, você não fez. Então, essa coisa, se não está no sistema... Vocês têm um sisteminha que vocês registram, é isso? Isso, todo feedback, PDIs, toda essa parte de desenvolvimento humano, a gente desenvolveu interno. A gente já usamos todas as... Mas vocês não vendem? Não, para vocês, para uso? São nossas tecnologias internas ali. Tem algumas que a gente prefere fazer interna, tem outras que a gente contrata. Sabe o que é, Gustavo? É que às vezes a gente tem ali o nosso time, por exemplo, de diretoria. São pessoas sêniores, eles sabem o que tem que fazer. Já estão alinhados. Eles estão alinhados, mas eu vou te falar, sabem e não sabem, porque assim como acontece conosco, que o nosso dia a dia passa por cima da gente, o dia a dia também passa por cima deles. Então o RH tem que estar muito alinhado com eles, esse é o modelo, tu vai aplicar em tal data e tu vai me trazer aqui, né, o mapeamento do plano de ação, né? Eu vou, assim, até sendo vulnerável, né? Uma coisa legal que eu falo para as pessoas. Nós, empreendedores, não temos a cultura de receber feedbacks. O nosso feedback é o cliente. A gente não tem um líder acima da gente. A gente fundou uma empresa. Então, o que eu falo para as pessoas é, vocês precisam pedir também. Então, eu também trabalho um pouco de autorresponsabilidade. Então, na própria tecnologia, tem lá, solicitar feedback. Agora mesmo eu tenho uma pendência ali de um feedback que um líder de uma área me pediu. Boa. Então, eu tenho lá como uma pendência para eu dar esse feedback com ele. Então, eu vou escrever, estruturar e aplicar pessoalmente, porque ele está precisando de um feedback. Então, eu também tenho trabalhado isso, porque a gente que está empreendendo, a gente tem múltiplas coisas, né? Sempre uma visão de macro ali de tudo. E às vezes a gente não foca em algumas questões que são muito importantes também. Sim. Então, o que eu trabalho com... E não é nem por mal, né? Não é. A gente erra na ação, mas a nossa intenção, na verdade, é boa. É boa, e como a gente está falando de líder, a gente também tem um preconceito de que o líder é líder, ele também tem que aguentar pressão, ele tem que ir para cima, resolver o problema dele. Mas então eu sempre vou trabalhando também, me pede, me procura, me chama, porque assim, às vezes a nossa cabeça tá muito numa coisa só, num projeto novo, numa nova versão do produto lá, e a gente tem que focar naquilo. Exato. Então, assim, é um negócio bem desafiador.
por isso a importância da comunicação e transparência também, né? Então eu também falo, ó, faz Que tempo que a é de gente duas não, vias, né? faz tempo que a gente não conversa mesmo. Você não me procurou, eu também não te procurei, então a culpa é nossa. Que tenhamos maturidade Vamos para resolver. chegar aqui e conversar. Olha, Então eu isso acho que a faz gente parte. pode encerrar falando o seguinte: independente do modelo de empresa, se a empresa é pequena, se a empresa é grande, no fundo, turma, sempre são pessoas. Independente se é da base da pirâmide ou se é do nível máximo da pirâmide, se é um diretor, Perfeito. ele também tem sentimentos, ele também quer ser reconhecido, ele também quer receber feedback, não é mesmo? Perfeito. Acho que a gente pode encerrar assim, não pode? Claro, claro. Eita, foi bom demais esse papo, não foi? Muito bom Pessoal, eu mesmo. espero demais que vocês tenham gostado desse papo com o Gustavo. Foi uma aula, Gustavo. Eu ficaria aqui horas e horas te ouvindo e conversando contigo, que é um papo que eu gosto muito. Aqui no roteiro tava para falar um monte de coisa de processo, eu esqueci tudo, fui falando de pessoas, que é o que eu gosto de falar. Gostou? Curtiu? Muito bom, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar com vocês aqui, falando com vocês, né, com os clientes, né, parceiros, ecossistema. É sempre um privilégio. Então, conta com a gente também. Eita, foi bom demais. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, turma. Até mais, até a próxima.